I kind of suggested, like, um, like, why are you relying on AI like this? Says, why are you so opposed to AI? But I'm not here to claim I'm more knowledgeable than you. But thanks for the idea. Now I'll use AI as if he wasn't before, to fact check your claims and so on. AI is honest enough to point me to reliable sources. I mean, it hadn't so far. Desde meu último vídeo, que eu falei sobre a inteligência artificial, você pode ver esse vídeo aqui no card, certo? Muitos assuntos surgiram nas mídias sociais que me fizeram retornar aos estudos e aplicar um tempo, certo? Ou dedicar um tempo para estudar novamente esse conteúdo da inteligência artificial, entretanto também visualizando a linha histórico-profética do Apocalipse, certo? E dois assuntos tomaram aí espaço nesses últimos tempos, né? Creio que de um mês para cá, dois assuntos foram proeminentes nas mídias. O primeiro deles é a questão da nomeação do novo Papa, certo? E o segundo deles, talvez assim mais recente, né? É o lançamento da Google View 3, que é um aplicativo, né, uma inteligência artificial que produz vídeos altamente realistas. Nesse vídeo eu quero mesclar esses dois conteúdos, certo? E na primeira parte desse vídeo eu quero falar um pouco sobre o embate de um adventista usando ali materiais antigos como livros, uma bibliografia realmente confiável, e o seu oponente usando a inteligência artificial. Quem será que saiu vencedor desse debate? Na segunda parte do vídeo eu quero falar um pouco sobre um pouco do testemunho que eu tive essa semana, certo? Um embate entre aspas, né, na internet. E depois vamos concluir no final, certo? Então fica comigo aí que esse vídeo está dividido em 3 partes. Entre a primeira parte, a segunda e a conclusão. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero que você já deixe o seu like nesse vídeo, certo? É muito importante para que o YouTube possa disseminar o nosso vídeo, esse conteúdo. Comente aí embaixo, que é muito importante também a sua interação aqui no canal. E se você não é inscrito ainda, que você possa se inscrever, certo? Cerca de 90% das pessoas que assistem aqui os vídeos do canal não são inscritos. E eu quero que você, ao assistir esse conteúdo aqui, se inscreva no nosso canal. Porque eu creio que esse vídeo aqui é um vídeo muito interessante e que será um pouco do pano de fundo, né? O do que foi o primeiro é o pano de fundo para esse, e esse é o pano de fundo para o próximo conteúdo sobre a inteligência artificial. Então fique comigo aí que esse vídeo tá massa. Pessoal, como eu disse, nessa primeira parte aqui, nós vamos falar um pouco da nomeação do novo Papa. Foi o que me fez, de fato, retornar a esse estudo, certo, da inteligência artificial. E como eu sou um amante das profecias bíblicas, né, principalmente do livro de Daniel e Apocalipse, isso me abriu um alerta muito grande para que eu voltasse então aos estudos. Então vamos ver aí do porquê o Papa Leão XIV, ou o cardeal Robert Prevost, escolheu esse nome. Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse le ragioni, però principalmente il Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Veja que, através dessa fala dele, a gente pode ver muitas e muitas vertentes e criar muitas e muitas análises, certo? Entretanto, eu quero focar só na escolha do nome dele, certo? Que ele falou que é por causa, né, do seu antecessor, Leão XIII, da Rerum Novarum, e a nova revolução industrial que nós estamos passando. Que revolução é essa? Na visão do Papa Leão XIV, a revolução da IA, né, da inteligência artificial.
Então isso é muito, muito interessante, pessoal, muito interessante. E eu, como sou um fuçador por natureza, eu fui pesquisar no Vaticano, certo? O que é que o Vaticano falava dessa ideia da inteligência artificial, né? E é interessante notar que o Papa Leão XIV, de forma inteligentíssima, fez uma comparação entre o tempo do Leão XIII, que estava vivendo uma época de revolução industrial, com o nosso tempo, que nós estamos passando por uma revolução industrial também, que na visão dele, essa grande revolução industrial é a inteligência artificial. Entretanto, vou falar mais desse conteúdo no próximo vídeo, certo? Eu quero mostrar para vocês aqui um documento que eu, fuçando ali, vi no site do Vaticano, certo? E eles realmente estão muito preocupados com essa ideia da inteligência artificial nesses dias atuais. Então eles escreveram aqui um documento, né, o Dicastério para a Doutrina da Fé, Dicastério para a Cultura e Educação, escreveram aqui um documento que é chamado Antiqua e Nova, né? Nota sobre a relação entre a inteligência artificial e a inteligência humana. Então aqui é um documento de 35 páginas, falando, né, dessa ideia da inteligência artificial, falando de questões morais, questões éticas da IA. Então isso me chamou muita atenção. Então o Vaticano, certo, está muito preocupado com essa era da revolução industrial que a IA tem trazido, certo? Eu acredito que isso não é algo de coincidência. Não foi coincidência ele escolher esse nome. Não foi coincidência ele trazer à tona Rerum Novarum, certo? E não foi coincidência ele associar a IA como a nova revolução industrial. Eu vou focar mais nesse assunto no próximo vídeo, certo? Então, assim, foi esse primeiro ponto que me fez retornar à questão da inteligência artificial nesse novo formato que está nascendo, certo? E então isso me chamou muita atenção. O segundo ponto que me chamou a atenção, que me fez retornar a esse estudo, foi logo algumas semanas depois da escolha do novo Papa, a Google lançou a sua nova IA de criação de vídeos, que é o Veo 3. Veja aí um pouco do que é essa inteligência artificial. This town. Pessoal, eu fico realmente espantado com isso daí, certo? Você pode criar muitas e muitas coisas com isso daí, né? Às vezes você pode criar fake, mudar a fala, mudar a voz e vai ficar cada vez mais realista, certo? Vai ficar cada vez mais realista e eu vou te dizer mais. Com esses dois conteúdos juntos, a ideia do Papa falando dessa nova revolução industrial, com essas novas aplicações surgindo, principalmente essas criações de vídeos, certo? Veremos nas mídias cada vez mais esse assunto tomando espaço. Assim como o Papa Francisco começou a falar do clima e isso tomou espaço na mídia, se tornou aceito, daqui a pouco vamos ver cada vez mais esse assunto da inteligência artificial tomando espaço na mídia, e isso em relação à questão trabalhista
também e a solução que o Vaticano e o Papa vai trazer. Mas eu quero deixar um gostinho aí para você entender, porque eu vou desmembrar isso mais no próximo vídeo, certo? Então foi esses dois conteúdos que me fizeram retornar a esse assunto da inteligência artificial, certo? Eu já provei no vídeo passado meu, que você pode assistir depois, que o ChatGPT, em termos de análise bíblica, não pode de fato ser a palavra final. E nem de longe pode servir de um professor de exegese bíblica. Eu não vou falar muito porque eu já falei demais no outro vídeo, né? Tem um vídeo aí de 47 minutos, se eu não me engano, você pode assistir. Nessa parte do vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês esse confronto que eu, pesquisando no YouTube, vi. De um lado você tem um especialista em história, alguém que procura estudar a história, os livros antigos, para ver como que a história anda e nisso basear os seus argumentos. E de outro você tem um preguiçoso usando a inteligência artificial, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui agora na tela do meu computador. Tá aqui, ó. Esse aqui é o vídeo, né? Católico Challenge SDA to Historical Battle with the Help of AI and. Então aqui é uma batalha histórica, né? Entre um católico e um adventista usando a IA, certo? Eu não vou mostrar esse vídeo aqui porque pode dar direitos autorais, mas enfim, depois eu posso colocar aí para vocês assistirem esse vídeo. Esse querido amigo aqui, nosso querido irmão adventista, ele colocou aqui um texto, né? Na Biblioteca do Vaticano, falando a respeito do Arcanjo Miguel, certo? Do que ele tinha encontrado, do que ele tinha pesquisado e estudado. Isso é louvável? Entretanto, assim que ele postou esse conteúdo, e ele mostra aqui, logo uma pessoa com codinome aqui, Lucas Leak, começou então a contra-argumentar esse querido amigo, certo? E por incrível que pareça, logo de cara ele percebe de forma assim tão clara que aqueles argumentos que o Lucas Leak estava falando ali, né, defendendo, era fruto de inteligência artificial. De forma sábia, pessoal, é muito interessante, porque o embate aqui é tão interessante, que de um lado você tem uma pessoa usando apenas textos que parecem ter sido prontos, e de outro você tem um homem usando realmente fontes originais com fotos e links para bibliotecas, certo? Agora, não é aqui, nesse momento, revelado se o outro, esse Lucas Leak, está usando a inteligência artificial nesse debate teológico aqui, certo? Por um lado, você tem apenas a dúvida, a não ser que ele mesmo revelasse que estava usando a inteligência artificial. Será que ele revela? Enfim, embora ele comece aqui falando do Arcanjo Miguel, a conversa depois vai tomar outros rumos, né? Que vai falar um pouco das indulgências, do que acontece realmente ali durante a Idade Média com a Igreja Católica em relação às indulgências, em relação a outros assuntos aqui também. Mas esse Lucas Leak sempre está rebatendo com bons argumentos, certo? Com muitos bons argumentos. Daqui a pouco, o nosso querido irmão adventista vai começar a se preocupar, né? Porque ele não tem dúvidas do que crê. Não tem dúvida nenhuma do que crê. Porque ele está certo da sua argumentação, porque é baseado na história. Entretanto, ele alerta aqui para o perigo do uso da inteligência artificial nas contra-argumentações em debates teológicos, certo? Enfim, o embate vai se passando, até que chega um ponto, aonde o Lucas Leak não se aguenta. E tá aqui, ó, nessa parte aqui, está aí mostrando para você, até grifado aqui, né? Por que? Why are you so opposed to AI? Por que você se opõe à inteligência artificial? Por que você se opõe à inteligência artificial? Aqui agora ele revela que está usando a IA nesse debate. E depois, logo mais, ele mostra que usou a IA e tudo mais.
e que de fato não havia nenhuma fonte original usada pela IA. Apenas citações de pessoas, de lugares, mas não havia fontes primárias para mostrar o embasamento e a veracidade dos fatos que a IA contra-argumentava contra o nosso irmão adventista. No final, a busca pela verdade através de livros, da história, de bibliografia, superou os textos prontos que a IA dava ao nosso querido amigo Lucas Leake. Então o debate acaba aí, certo? E depois ele mostra várias e várias outras fontes, certo? E mostra realmente, se você colocar assim, responda como um católico, tal coisa, a IA vai lhe dar aquilo pronto. E quanto mais você alimenta a inteligência artificial, no caso o ChatGPT, ou pode ter sido outro, né? Quanto mais você alimenta, mais a IA vai juntar os seus bancos de dados e formar respostas prontas para aquilo. Agora, refletindo um pouco sobre esse caso, eu também fiquei de orelha em pé quando vi isso, porque eu sou um teólogo, né? E eu estou falando aqui para vocês de vários temas, várias coisas que eu estudo. E eu não, assim que vejo um assunto, eu não venho logo aqui fazer um vídeo. Pelo contrário, eu vou estudar, eu quero fontes, eu quero bibliografia, eu quero ver na Bíblia, eu quero ver o que a exegese daquele texto diz, para então fazer um roteiro e vir aqui falar para vocês. Certo? Eu não vou apenas no ChatGPT ou em qualquer outro programa que vai me dar algo pronto e eu vou falar sem ter a veracidade dos fatos. Porque, pessoal, eu vou dizer uma coisa aqui muito séria para vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer aqui para vocês. A inteligência artificial, como o ChatGPT e outros, trabalham com bancos de dados, certo? Então, o código ali, o código-fonte, junta vários bancos de dados do mundo inteiro para então lhe gerar a resposta pronta. Então, o ChatGPT, quando você coloca alguma coisa ali, certo? Ele vai prescrever ou descrever alguma coisa já pronta, associando um banco de dados a outro e lhe dando a resposta, certo? Agora, o que me garante que aquelas fontes que o ChatGPT está usando é confiável? Eu não estou colocando aqui a dúvida de dizer que todo o conteúdo que o ChatGPT vai dar é erro. Não estou dizendo isso aqui. Eu estou dizendo que depender apenas do ChatGPT como a palavra final em qualquer assunto é muito perigoso. Então, de um lado aqui, eu sou totalmente a favor do que esse irmão adventista fez, em procurar na história, na Bíblia, procurar em bibliotecas materiais e fontes originais para ver o que se passava naquela época, pelo menos na Idade Média, o que é que acontecia, o que é que os relatos históricos, que os historiadores falavam sobre aquilo. E nisso aqui está o grande problema da humanidade, né? Isso aqui demanda muito tempo, é muito trabalhoso. Nesse caso era muita coisa em latim, né? O cara tinha que traduzir. Agora é mais fácil ir para a inteligência artificial que vai trazer tudo pronto. Você não vai ter tanto trabalho, certo? Os seus neurônios não vão trabalhar tanto e aí as pessoas escolhem esse lado. Entretanto, esse é o lado mais fácil, é o lado que pode lhe levar ao engano e é algo muito, muito sério, certo? No próximo vídeo eu vou falar mais especificamente sobre isso e nos próximos vídeos também vou falar também sobre essa questão do engano em relação a assuntos bíblicos e assuntos relacionados à história. Então, falando desse assunto aqui em específico, eu alerto a você dizendo que o ChatGPT, em termos de análise bíblica, certo? Análise literária de outros assuntos que você quer a veracidade dos fatos, pode lhe ajudar? Pode. Mas você primeiro tem que fazer o seu trabalhinho de casa, indo por conta própria na Bíblia, em oração, estudando a história por conta própria, procurando textos e por conta própria buscar a veracidade dos fatos, certo? E deixar o ChatGPT como segundo, terceiro, quarto plano ou nem utilizá-lo nesse quesito, certo? Então isso aqui é muito interessante e veremos nos últimos dias muito engano vindo de inteligência artificial. Pois bem, pessoal, nessa outra parte do vídeo eu vou falar de uma experiência que eu tive
nessa semana, certo? E como eu já programei o meu algoritmo do Instagram para me mostrar aquilo que eu quero, esses dias me aconteceu algo extraordinário. Foi o que aconteceu. Vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui meu Instagram. Esse rapaz aqui, de forma respeitosa, eu não quero aqui denegrir ninguém, falar mal de religião de ninguém. A igreja que eu faço parte, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em seus documentos afirma não ser anticatólica, certo? Então, nesse momento aqui, eu vou debater a ideia e não vou falar da pessoa em específico, porque eu acredito de forma sincera, assim como eu sou sincero dentro da denominação que eu faço parte, o nosso amigo aqui, que eu vou mostrar porque é um perfil público, ele é um apologeta católico, ele é sincero naquilo que ele crê, certo? Ele está falando aqui, argumentando, porque ele é sincero naquilo que ele crê, é um filho de Deus também, ok? Então, eu quero falar aqui de ideias e não de pessoas, ok? Então, vamos lá, ó. Ele está falando aqui, argumentando sobre a Assunção de Maria, porque nós deveríamos acreditar na Assunção de Maria, que Maria está hoje no céu, ok? Então eu comento aqui, desculpa, vai ter alguns erros aqui de português, talvez na hora que fui escrever ali errei, nem editei, fui ver quando fui ler depois e nem corrigi. E eu falei aqui de 2 pontos que eu queria destacar na fala do Leonardo, ok? Eu disse assim, de toda a sua fala, que acredito ser de forma sincera, destaco 2 coisas. Primeiro, que afirmar certas verdades sobre a Virgem Maria, devemos procurar razões bíblicas para tais argumentos. Independentemente de ser protestante ou católico, a Bíblia precisa ser usada como fundamento de nossa fé. Segunda coisa é sobre sua fala, devemos abaixar a cabeça quando a igreja impõe algum dogma. Isso não é verdade, nem para o catolicismo, nem para o protestantismo. Quando Paulo pregava, os bereanos iam ler nas escrituras se a fala do apóstolo estava de acordo com a verdade bíblica. Essa questão retoma o primeiro ponto, nenhuma autoridade humana está acima do que é revelado. Deus te abençoe, Leonardo, um abraço. Então, eu estou aqui argumentando 2 coisas que eu vi no vídeo, né? O primeiro ponto foi que ele disse que Maria está no céu. E aqui eu argumentei para ele aqui dizendo que isso não pode ser dito porque você precisa argumentar sempre usando o texto bíblico, ok? O texto bíblico é a regra de fé e prática e está acima de qualquer autoridade humana. Então foi esse ponto. E o segundo ponto que eu disse para ele aqui no vídeo, né, eu destaquei, é porque ele disse que se a igreja diz que Maria está no céu, devemos abaixar a cabeça. E mais uma vez eu contra-argumentei esse fato. Logo, recebi aqui uma resposta, ok? Recebi uma resposta aqui de uma amiga, também católica, Idalina. E ela me mandou um link, e eu quero abrir com vocês aqui esse link, e vamos ver para onde é que ele vai nos levar, ok? Esse link me leva a esse site aqui, né? A Fé Explicada, provando a Assunção da Virgem Maria na Bíblia. Isso me interessou, porque eu sou um apaixonado pelo estudo da Bíblia e isso me encanta. Então eu fui ler o artigo, li todo o artigo, vi os textos utilizados para embasar a argumentação e tudo mais. Voltei ao Instagram e então comentei aqui com a nossa querida amiga Idalina. Eu disse, olá Idalina, não sei se você leu o artigo que está referenciado no link ou apenas pesquisou no Google e me mandou. Foi a dúvida que eu tive, certo? Porém eu li tudo, destacar algumas coisas do artigo. É afirmado no site que não está escrito na Bíblia que Maria subiu ao céu. E o site mesmo diz, não tem nenhuma passagem da Bíblia que diga sobre isso. E quem escreveu disse que a última vez que a Bíblia fala de Maria é em Atos 1. E eu concordo com essa análise. Para tanto, o artigo começa então a usar vários textos bíblicos para mostrar que nem tudo está escrito na Bíblia e que a tradição oral seria uma das razões para se crer na Assunção de Maria. De fato, o catolicismo romano acredita que Maria está no céu hoje, né? Foi assunto ao céu porque a tradição assim o diz e não há embasamento bíblico para essa questão, ok? Outra forma de explicação é apresentar vários textos sobre a ressurreição de pessoas após a ressurreição de Cristo. Eu acredito sim que muitos ressuscitaram e subiram com Cristo, contudo não há na Bíblia nenhuma parte nem nos escritos do pais da igreja, né, citação dos nomes das pessoas que ressuscitaram com Cristo. Você não tem relato da Bíblia de quem é que estava ali, ok? E há uma dedução por parte do artigo em dizer que por ocasião da ressurreição de Cristo muitas pessoas ressuscitaram. Pode ser que Maria estivesse ali no meio. Portanto, afirmo que Maria
portanto, afirmar que Maria estava naquele grupo é, no mínimo, um escrúpulo na interpretação bíblica histórica. Outra questão seria o uso de alguns escritos dos pais da igreja, né, que o artigo só cita o nome, mas não dá a citação, nem a referência para onde a gente pode encontrar. Por último, e talvez o pior problema do artigo apresentado, seria o uso de passagens que supostamente diria que Maria está no céu. Ou seja, eles usam o princípio da dedução, né? Se Enoque está lá, se Eli estará, então Maria também está lá. E eles utilizam muitas coisas ali, muitos textos do Apocalipse, muitos textos ali dos Salmos para dizer que Maria está ali, ok? Com todo respeito aos católicos, porque jamais seria anticatólico, afirmo que o artigo não prova a ação de Maria, e eles mesmos afirmam que não há nenhuma citação da Bíblia, mas de forma dedutiva e não hermenêutica tenta usar textos fora de contexto para dar crédito a um dogma que não é bíblico. Então esse foi o embate que eu tive aqui. Não foi nenhum embate, né? Foi apenas aqui umas contra-argumentações, porque eu nem comento em todos. Eu vejo muitos e muitos vídeos, mas por que eu comentei especificamente no perfil do Leonardo? Porque, como eu disse, eu vejo no Leonardo uma pessoa muito sincera naquilo que crê. E eu não estou dizendo aqui que sou melhor do que ele, não estou aqui dizendo que sei muito mais do que ele, ok? Eu estou dizendo aqui que nesse relato, porque eu já fui católico 17 anos, acreditava nas mesmas coisas que ele acreditava, e por um período de mais de 10 anos, 12 anos, venho estudando a Bíblia, e vi pela Bíblia que não há um texto, nenhuma fonte bíblica que afirme que Maria está assunto ao céu, ok? Então tive a oportunidade de comentar aqui apenas para trazer essa informação, ok? E de forma respeitosa também respondi a Idalina, porque ela me referenciou esse artigo aqui. E eu, como gosto de ler, gosto de buscar, li, certo? E não sei se ela leu, respondi aqui para ela o que estava no artigo. Não obtive resposta, infelizmente, mas isso me chamou bastante atenção. O que foi que eu fiz, né? Fui então ao ChatGPT. E eu perguntei assim ao ChatGPT: você poderia me provar a Assunção de Maria na Bíblia? E pessoal, eu não estou dizendo aqui que quem escreveu aquele artigo no site A Fé Explicada veio aqui no ChatGPT e colocou lá. Até porque o artigo apresenta muito mais texto, o artigo apresenta muito mais argumentação do que o ChatGPT me deu aqui. Entretanto, eu coloquei apenas uma pergunta no ChatGPT e poderia muito mais perguntar ao ChatGPT para alimentar mais, e ele me dá vários outros textos e uma argumentação. Mas eu percebi que os mesmos textos que o ChatGPT me deu é os textos que foram usados no artigo. E logo no início aqui, a maneira que se começa aqui, a doutrina da Assunção de Maria não é explicitamente registrada na Bíblia, ok? Está na tradição da Igreja Católica, é como se começa aqui, ó: não há motivo para não crer na Assunção de Maria, visto que homens na Bíblia total. Então a Bíblia fala desse Enoque e tudo mais, certo? Outra coisa que me chamou a atenção foi os textos que são utilizados aqui no ChatGPT. São os mesmos textos que são usados também aqui, alguns textos, porque é muitos textos que são utilizados aqui no artigo. O ChatGPT me deu apenas alguns, mas são os mesmos textos utilizados, ok? Então assim, se eu for, por exemplo, um católico e queira me defender de algum ataque de um protestante e tudo mais, em relação à fé que eu tenho, né, que eu professo, e for aqui no ChatGPT, o ChatGPT vai logo de cara dizer que não há nenhuma passagem na Bíblia que registre isso, mas os mesmos textos que o artigo utilizou, o ChatGPT também me deu. Se eu não conheço profundamente a Bíblia, eu acredito nisso daqui, ok? Então, mais uma vez, eu perguntei ao ChatGPT isso daqui e realmente me comprovou o que de fato o ChatGPT pode trazer, certo? Eu poderia aqui perguntar assim, quais seriam as contra-argumentações ao ChatGPT aqui, não é? Então, no final ele me diz que, biblicamente falando, não há um texto explícito que descreve Maria. A crença é a tradição da igreja, certo? Por interpretações simbólicas. Eu poderia aqui perguntar ao ChatGPT as contra-argumentações do porquê não crer. O ChatGPT, de forma linda e bela, porque ele escreve muito melhor do que qualquer um de nós, vai mostrar as contra-argumentações aqui. Mas se eu quiser apenas perguntar ao ChatGPT, você poderia me provar a Assunção de Maria, ele vai me mostrar. Aí eu poderia copiar isso daqui
e copiar no site e perguntar mais e mais e mais ali ao ChatGPT e ele me alimentar com outras informações. Pense como um católico, por exemplo, me responda isso. E alimentar um site desse daqui. Sem estudar os textos bíblicos, certo? Sem analisar o contexto que aquela passagem está dizendo. Sem analisar o real propósito do autor a escrever aquele texto e a teologia do livro. Então, assim, onde eu quero chegar com isso aqui, nesse meu embate que eu tive aqui com o Leonardo e com a Idalina? O artigo, muito bem escrito, muito bem embasado, mas não prova absolutamente nada sobre a Assunção de Maria e são usados textos fora de contexto. Se eu for ao ChatGPT e fizer a mesma pergunta, os mesmos textos vão ser dados e parece que a mesma argumentação vai ser dada. E se eu creio nisso daqui, nessa ideia, sem criticá-la, eu posso apenas colocar um Ctrl+C, um Ctrl+V no meu site. Mas os textos que aqui são utilizados são textos totalmente fora do contexto e não pode ser utilizado de maneira nenhuma para Maria. Vou dar um exemplo só. Por exemplo, Apocalipse 12, verso 1 e 2. É utilizado aqui no site também esse texto. Eu não vou achar aqui logo de pronto, mas esse tá aqui, ó, Apocalipse 12, ó. Apocalipse 12, 1 a 6 também é utilizado. Ok? Aqui, ó, é também utilizado no artigo. E aqui o ChatGPT diz, mostrando o texto, diz: esta mulher tem sido tradicionalmente identificada como Israel, com a igreja, em interpretações católicas com Maria. Como a mulher aparece no céu, com associações simbolicamente à Assunção. Só que o artigo não diz que supostamente as outras tradições digam outra coisa. Aqui só diz que é Maria e ponto final. Certo? O ChatGPT vai lhe dar isso. Essa informação. E se você crer sem questionar a veracidade daquela passagem, naquele contexto e na teologia do livro, então você pode dar um Ctrl+C, um Ctrl+V no ChatGPT em qualquer tema e acreditar naquilo como verdade absoluta. Então, isso me chamou muita atenção. Não que esse meu embate aqui com essa questão tem a ver com a inteligência artificial, mas tem a ver porque eu fui no ChatGPT, perguntei e percebi que é os mesmos textos que o ChatGPT me deu, está lá no site, certo? Não estou dizendo aqui mais uma vez que quem escreveu o site foi no ChatGPT e copiou tudo aquilo. Eu só quero trazer uma reflexão dizendo, se você for em qualquer no ChatGPT procurar qualquer tema para corroborar sua fé, o ChatGPT vai lhe dar aquilo que você quer. E se você não for como o nosso irmão adventista e procurar as fontes originais e for na Bíblia e procurar em oração o significado de um texto, fazer um estudo hermenêutico do texto, ver o contexto que aquele texto está inserido, a passagem que ele está, o contexto que ele está em relação ao livro e a outros textos da Bíblia, um pouco aqui, um pouco ali, você pode ser enganado facinho, né? É como diz aí um pensador, né? Se você não conhece sobre qualquer assunto, qualquer coisa que lhe falar a respeito, você vai acreditar, ok? E a manipulação se torna muito mais fácil, né? Vou deixar aqui no card também o meu primeiro vídeo, que é justamente sobre isso, certo? Então, eu quis falar isso justamente para a gente fazer aqui uma conclusão juntando os dois pontos, e essa conclusão aqui vai ser muito importante para nós compreendermos o vídeo futuro sobre a inteligência artificial. Pessoal, concluindo esse nosso vídeo, eu queria fazer aqui uma síntese do que foi visto, para que você não se embarace. Eu procuro sempre dividir por capítulos meus vídeos para que a didática do tema apresentado seja mais fácil a absorção, ok? Então, primeiro falamos do porquê eu voltei a esse tema da IA, decisão do Papa e o Google View 3, certo? E essa preocupação do Vaticano com essa nova era da Revolução Industrial, que é a inteligência artificial, certo? Juntando esses dois temas, da inteligência artificial e dessa nova revolução dos vídeos atualmente, no próximo vídeo eu vou falar um pouco do que o Vaticano tem e por que essa preocupação toda nesse âmbito da inteligência artificial e o que é que tem a ver a Rerum Novarum com isso, certo? Eu usei esses dois pontos aqui, não é, como apenas embasamento para o vídeo futuro e me fez voltar à inteligência artificial mais uma vez.
Na primeira parte do vídeo nós vimos a questão desse embate teológico, né, do irmão adventista e o Lucas Leake, e vimos que de fato é melhor você procurar as fontes originais do que usar a inteligência artificial. Na segunda parte nós vimos aqui meu embate, né? E na segunda parte eu quis mostrar para você apenas que se você for no ChatGPT para corroborar uma ideia sem crítica nenhuma, ele vai lhe dar aquilo que você quer. E os textos que podem ser utilizados pelo ChatGPT são textos que são usados fora de contexto, certo? E são textos que não vai trazer nenhuma luz sobre o tema que você está sendo utilizado, porque é feito ali, como eu disse para vocês, junção de base de dados e tudo mais, sem antes ir na Bíblia e saber o real significado de um texto. Concluindo, eu quero mostrar para vocês algo muito interessante que me chamou a atenção e vamos refletir sobre isso. O professor Daniels, no seu canal do YouTube, estava falando sobre um grande plano que em 1824, se eu não me engano, estava para acontecer. Que plano era esse, né? Com essa vinda da Revolução Industrial, com as novas sociedades bíblicas surgindo, o iluminismo surgindo, o que é que aconteceu? Lembre-se que na Idade Média você tem a Reforma Protestante, certo? Você tem também na Revolução Francesa a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana perdendo o seu poder. E então, ele lendo um material aí, né, no seu vídeo, ele disse que houve uma reunião entre ali uma ordem da Igreja Católica para reescrever a história, ok? E veja essa citação poderosa que ele fala no seu vídeo. While I was in Bible college, my friends had gotten out different editions of encyclopedias while writing their papers. They showed to me how the newer articles were written by Roman Catholics, which glossed over a lot of dirty Catholic history. My friends told me they're going to have to use only the older encyclopedias, since the new ones were tainted with Catholic propaganda. And here is where it was first proposed, in 1824. Pessoal, eu fiquei de orelha em pé quando vi isso. Logo mais à frente do seu vídeo, eu não vou colocar aqui, eu vou deixar o link para você assistir, ele vem dizendo que até as Bíblias estão sendo adulteradas. Ou pelo menos tem sido feita uma tentativa de adulteração da Bíblia, né? Para que haja no fim, uma única tradução universal. E ele mesmo escreveu um livro sobre isso, né? E eu fiquei de orelha em pé em relação a isso. Então, quer dizer, se eu nem posso crer nas enciclopédias atuais, porque elas estão fazendo com que a história seja reescrita, eu tenho que procurar as mais antigas, as mais velhinhas. Nem a própria Bíblia, nem as próprias traduções recentes da Bíblia, às vezes a gente pode confiar porque não está realmente traduzida como está no original e pode até embaraçar muitas pessoas. O que dirá de eu procurar algo no ChatGPT ou na inteligência artificial? O que é que vai me garantir que aquele material que está sendo me passado pelo ChatGPT é algo confiável, se nem eu mesmo posso confiar numa tradução da Bíblia ou mesmo uma enciclopédia? Bang alerta há anos para os riscos associados ao desenvolvimento da IA, seja em termos de uso malicioso ou por falhas do próprio software. Segundo ele, os sistemas mais avançados já mostram sinais de autopreservação e comportamento enganoso, destacou o pesquisador. E isso vai acelerar à medida que sua capacidade e autonomia aumentarem. Então isso me chamou muita atenção. Entretanto, pessoal, eu não quero trazer aqui o princípio pós-modernista, né, da suspeita, onde tudo tem que ser levado com suspeita. Olha isso aqui, olha. Eu não quero trazer esse princípio pós-modernista da suspeita. Eu quero fazer aqui com que você busque nas fontes originais e por você mesmo procure a verdade, certo? Principalmente a verdade em relação aos temas bíblicos, como a salvação, como as profecias da Bíblia, como a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, quem foi Jesus, certo? Então assim, nesse embate acadêmico e nessa minha parte, nessas duas partes desse vídeo, eu posso concluir para vocês que a melhor forma de você não ser enganado hoje em dia e vencer, né, o engano é procurar as fontes originais. Meu Deus do céu, quanto engano tem hoje em dia. Então as pessoas hoje em dia procuram o lado mais fácil, é procurar
no chat GPT alguma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V e vai lá para cá. É como o pessoal que trabalha com infoprodutos, né, no digital, é colocar assim, escreva um e-book de 80 páginas sobre dieta keto. Que é essa dieta que não sei o que, não sei falar. Escreva 80 páginas sobre como emagrecer em 30 dias. E o chat GPT gera, a pessoa cria um e-book e vende na internet como se fosse um doutor em medicina. E muitas pessoas compram aquilo. E as pessoas querem também procurar no chat GPT ou na inteligência artificial fontes, procurar materiais para argumentar ou pelo menos para trazer aí um alívio à consciência sobre as suas crenças. Por isso que o conhecimento é muito melhor do que algo pronto como o chat GPT. Então é isso que eu quero trazer aqui, essa reflexão para vocês, pessoal, certo? Procure sempre nas fontes originais, procure estudar em livros, procure sempre estudar a sua Bíblia, certo? Porque nesses últimos dias veremos muitos e muitos enganos. E a inteligência artificial parece nesses últimos dias ser um fio, né, condutor para os eventos finais, ou pelo menos um dos fios condutores nos eventos finais, e tem um papel muito importante nesses últimos dias. Só que eu quero fazer um apelo especial a você aqui agora, não sei se você é católico ou protestante de alguma denominação, eu queria dizer para você que a nossa única salvaguarda nesse engano que está acontecendo hoje, né, é a Bíblia. A Bíblia é a nossa única salvaguarda contra esses enganos que há aí hoje. Nunca acredite logo de cara em uma teologia ou em um tema que você vê ou em algo que é prontamente ali falado na internet, que pode ter sido gerado por inteligência artificial, mesmo que os argumentos sejam legais, que o texto seja bem escrito. Sempre procure analisar tudo à luz da Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre esse tema? Procure estudar sua Bíblia diariamente, porque o próprio Jesus diz, examine as Escrituras, porque vocês vão encontrar nela a vida eterna, porque elas falam de mim, certo? A Bíblia é um livro especial que pode nos livrar de qualquer engano. E para terminar, eu queria citar um texto da escritora Ellen White, certo? Que eu creio que é muito oportuno nesse tempo. Aqui no capítulo que ela fala sobre o livramento do povo de Deus, aqui na página 379, ela diz assim: apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, estes surpreenderão o enganador em seu disfarce. Para todos virá o tempo de prova. Pela cirandagem da tentação, revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não vem a ceder à evidência de seus sentidos? Apegar-se-á nesta crise à Bíblia e à Bíblia só? Sendo possível, Satanás os impedirá de obter o preparo para estar em pé naquele dia. Disporá as coisas de tal maneira a lhes obstruir o caminho, embaraçá-los-á com tesouros terrestres, fá-los-á levar um fardo pesado, cansativo, a fim de que seu coração se sobrecarregue com os cuidados dessa vida e o dia de prova venha sobre eles como ladrão. Se apegue à sua Bíblia. Esqueça ChatGPT, esqueça os textos prontos. Se você for um dia mostrar a razão da sua fé, jamais vá no ChatGPT. Vá na Bíblia. E mostre para as pessoas o Deus Todo-Poderoso que você tem, Criador dos céus e da terra. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a tua vida e a tua família. Até o próximo vídeo.